Graça e paz, irmãos. Ficou, então, para eu trabalhar com vocês esse final do capítulo 2. E aí, na próxima semana, se Deus quiser, ele vai, então, dar continuidade no capítulo 3, né? Gostaria, então, que vocês abrissem, então, Gálatas, capítulo 2. Esse capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo, é interessante, no primeiro e no segundo capítulo, ele está argumentando muito sobre a questão do apostolado dele, em relação aos falsos irmãos que estavam ali, digamos, falsos mestres, propriamente ditos judaizantes. Seriam essas pessoas? Os judaizantes eram, digamos, cristãos, vamos dizer, entre aspas, pessoas que professavam a fé em Cristo, mas estavam associando a fé que eles tinham em Cristo aos mandamentos da lei, a lei de Moisés. Provavelmente judeus que viviam debaixo da lei de Moisés, mas queriam que, como Cristo, que era judeu e foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei e todas as tradições judaicas, era um dos argumentos desses judaizantes. Eles diziam assim: olha, Cristo é judeu, portanto você tem que se tornar judeu, cumprir os requisitos da lei, não é? E então, como ele é o Messias que veio para os judeus, então era aquela ideia que eles tinham dos prosélitos, que acontecia até no tempo de Jesus, não é? Que os judeus, eles faziam prosélitos. O que era isso? As pessoas de outras nações que simpatizavam, eram homens tementes a Deus, simpatizavam com a fé judaica de um único Deus, buscavam também a peregrinação a Jerusalém, né, e ofereciam ali sacrifícios. Tudo isso atraía essas pessoas. Quando veio o cristianismo, eles entenderam: Cristo é o Messias, só que Cristo é judeu. Então vocês que não são judeus, são gentios de outros povos, de outras terras, precisam também cumprir os requisitos que Cristo cumpriu também na lei. E aí, então, é interessante que ele, aqui no capítulo 2, eu não estava aqui, mas acredito que o pastor Adriano tratou, ele repreendeu quem? Pedro. Porque Pedro usava de dois modos de pensar diferentes, 2 pesos e 2 medidas. Quando eles se aproximavam dos que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que eram circuncidados, mas criam em Jesus, ele tratava de uma forma. Quando eles estavam se reunindo ali com os cristãos de outras terras, de outros povos, que não eram judeus, ele tratava de outro modo. Então Paulo o repreendeu, que na verdade ele não poderia agir dessa forma, porque Cristo agora é um em todos. O muro de separação foi derrubado. Então não é mais judeu nem grego, mas todos são um em Cristo, é um único corpo. E é interessante que o próprio Pedro já tinha entendido isso quando ele foi batizar ou pregar o evangelho na casa do centurião Cornélio, onde ele viu propriamente que ele tinha visto uma visão, um lençol descendo do céu com vários animais impuros, que ele disse: olha, eu nunca me contaminei com nada impuro, não é isso? Aí Deus: não, mata esses animais e come, Pedro, porque era a sequência que ele estava mostrando ali naquela figura dos animais, naquela visão, de que ele teria que considerar os irmãos que não eram judeus sendo cristãos, irmãos em Cristo. Bom, Pedro sabia tudo isso e Paulo então o repreende, e ele vai encerrar essa sessão com Pedro e vai dar início uma argumentação sobre a lei do Senhor, a lei de Deus, a lei de Moisés, e a graça em Cristo Jesus e a justificação pela fé. Então, a partir desse capítulo 2 e a partir do versículo, se eu não estou enganado, 15, pode observar aqui, versículo 15 do capítulo 2, ele, quando diz: nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também
temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quem ele está falando esse nós aí? Judeus. Provavelmente para o apóstolo Pedro, porque ele anteriormente, aqui nos versículos anteriores, ele repreendeu. Então ele está falando isso aqui para Pedro, no seu diálogo, mas que também serve para todos que estão ouvindo. Então, irmãos, a partir do versículo 15 em diante, ele vai começar um encadeamento de entendimento sobre a lei, não é? Então vamos ler a partir de hoje, onde o pastor deixou na semana passada, no versículo 18 ao 21. Vamos ler, orar e pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender aqui o final do capítulo 2. Verso 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Amém. Senhor amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra aberta nesse momento. Sabemos que nós temos muitas dificuldades, Senhor, em compreender a Tua vontade, a Tua palavra, porque nós temos uma mente falha e pecaminosa. Carecemos da ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, na transmissão da Tua palavra e na recepção da mesma. Nos ajuda, Senhor, como igreja, nesse momento, nesse tempo que teremos aqui para ouvir a Tua voz, através do estudo das Tuas Santas Escrituras. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, ajuda-nos e que nós possamos sair daqui edificados para a glória de Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, primeira questão que eu coloco diante de vocês aqui, eu gostaria que a gente pudesse interagir, porque o versículo 19 desse capítulo 2, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A minha pergunta é: existem implicações na lei do Senhor? Então, o que representa a lei do Senhor? O que vocês entendem como a lei do Senhor? O que ela é, na sua essência? Por que essa lei ela foi dada ao povo de Deus? Nós precisamos compreender melhor o que representa a lei. A lei, ela é complexa no sentido geral, nas suas minúcias, nos seus detalhes. Mas que lei é essa que Paulo diz que morreu? Então, tudo isso eu gostaria que vocês, o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem da lei, dessas implicações que tem a ver com a lei do Senhor, é que a lei do Senhor, ela não é algo difícil, ela não é algo que está distante. A lei foi dada de uma forma muito simples ao povo. Então, por que Paulo diz que morreu para essa lei, se ela é algo muito simples? Primeiro, eu gostaria que vocês abrissem em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 11 ao 14, para a gente ver em duas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, que a lei não é difícil, ela não é difícil de forma alguma. Aí eu digo, por que a lei é tão complexa, se o próprio Deus disse que ela não é difícil? Quem pode abrir e leia, por favor, o versículo 11, Deuteronômio 30, verso 11. Como é que diz a sua versão? Não é incorreto? Encoberto, né? Alguém tem, não é demasiado difícil, tem essa... Porque
Aí a versão da irmã diz, não está encoberto. Por que a gente entende que a lei não é difícil, demasiadamente difícil? Difícil de quê? Alguém aqui cumpre a lei? Cumpre? E por que o mandamento ele não é demasiadamente difícil? Eu gostaria de que vocês compreendessem isso. Não é, por quê? Por que ele não é difícil? Ele não é difícil de quê, irmãos? De compreender. Deus deixou uma lei clara para que qualquer pessoa, até uma criança que lesse, pudesse entender ou ouvisse, ela pudesse entender. Sabe que os judeus com 12 anos, né, irmão Roberto? 13 agora, né? Mas antes era com 12 anos. 12 anos é considerado criança ainda, né? Aos 13. Pronto, mas recitam a Torá, ou parte, não sei se certo. Ele se torna, mas ele recita naquele momento, certo. Jesus se apresentou no templo com 12 anos, não é isso? E ele cumpriu lendo, fazendo a leitura da Escritura. Então, era possível compreender a lei. Então, ele diz aqui no versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. No versículo 12, primeira coisa que ele é compreensível, a lei é compreensível. Segundo, aí no versículo 12 ele diz, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Então a questão que não está distante de ti, está perto de ti. Veja, no versículo 13 ele diz também, nem está além do mar, para que quem passará por nós além do mar, para que tragam-no e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Lógico que a questão de compreender é muito clara para nós. Qual é a dificuldade da lei? A segunda dificuldade para nós entendermos aqui a questão da lei é que ela não é difícil de compreender, ela é difícil de quê? De cumprir. Então, por quê? Veja o que diz o versículo 14, leia aí outra pessoa. Para cumprires. Então, a lei, ela é clara, ela é objetiva, só que o problema é o cumprir a lei. Então, quais as implicações da lei? Conhecer os mandamentos do Senhor e cumprir. Não basta apenas você conhecer, você precisa cumprir a lei. Então, as exigências da lei, essa primeira é conhecer, ela é fácil de conhecer, mas a segunda não. A segunda não é fácil, porque não é cumprir algo da lei, é toda a lei que precisa ser cumprida. Então a pergunta é, para que veio a lei então? Qual é o objetivo da lei ter vindo ao homem? Alguém pode responder isso? Por que a lei veio? Ou não sei se o pastor Adriano trabalhou com vocês isso na aula passada. Mas qual é o objetivo da lei ter vindo para o homem? O homem antes não tinha lei. E a lei, ela só veio depois de Moisés. E antes, não tinha lei. Então, qual é o objetivo da lei? Se você observar aqui, essa pergunta ecoa até hoje. Qual é o objetivo? Quer dizer, para que ela veio? Abra em Romanos, gostaria de trabalhar esses textos. Romanos 5:20. A lei, ela veio com um objetivo, irmãos. Romanos, no capítulo 5, Paulo, que é o autor da carta aos Gálatas, também aos Romanos, ele vai nos mostrar qual era o objetivo da lei ter vindo. Se você observar, desde a criação, quando o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e ele saiu da sua presença, ele desobedeceu quantos mandamentos? 1. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele desobedece e agora ele na terra, toda a sua descendência está sob maldição e pecado. Só que esse homem não sabe disso. Ele não sabe. Veja, vamos dar um exemplo.
se você chega num local, num país que você não conhece, e ali existem leis locais, e existem regras de trânsito diferentes do que nós temos aqui, certo? E você não conhece. Vamos dar um exemplo: a Inglaterra, a mão de trânsito é a esquerda, não é a direita. Aqui você conhece, mas lá não. Então, se você não observa os preceitos, você não entende os preceitos, mas se você não conhece, não tem nada, não tem placas, não tem informações para você, você entra na contramão pensando que está andando correto. Você entra na direita, na faixa da direita, dirigindo, e você está na contramão. E vem um acidente em seguida, porque você não sabe, você não tem consciência. Então, a lei ela veio com um objetivo: mostrar o quanto nós somos pecadores. Veja o que diz o verso 20 do capítulo 5. Quem pode ler? 5:20, Romanos. Então, qual é o objetivo da lei ter vindo? A lei veio como um espelho. Quando você e eu, nós lemos a Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar como você olha da frente do espelho e a sua imagem é refletida pelo espelho. A Bíblia ela tem esse objetivo, ou a lei do Senhor, toda a Escritura, ela tem o objetivo de revelar quem você é e quem eu sou. Então, quando nós vemos a lei do Senhor, nós refletido em nós vamos ver o quanto pecadores nós somos. Por isso que Paulo está dizendo que a lei ela veio para que avultasse. Essa palavra avultasse é tornar visível, no sentido de que a lei ela aflorasse o pecado que está oculto dentro do meu e do seu coração. Então, o homem que não conhecia a lei do Senhor, ele vivia sem lei, ele não tinha noção do quanto ele era pecador. Então, a primeira questão é que a lei veio para que essa ofensa do pecado ela aparecesse, ela mostrasse. Por quê? No momento que eu tenho clareza agora do que é errado, do que é contrário à vontade de Deus, isso confronta o meu ser, a minha conduta. Então a minha conduta ela passa a ser vislumbrada pela lei do Senhor. Por isso, irmãos, que Paulo está mostrando aqui, que quando ele disse eu morri para a lei, que lei é essa que ele está morrendo? Aí ele vai mostrando, a gente vai trabalhar um pouco sobre a lei aqui. E a segunda questão é o seguinte: se a lei ela veio para mostrar o pecado, para que o pecado ele aparecesse, ele tomasse, que as pessoas tivessem consciência do pecado, porque sem a lei ele não vai mostrar quanto a gente é pecador. A lei então ela passa a ser pecado, já que ela veio para que o objetivo inicial era mostrar que o pecado devia aparecer e o homem pudesse reconhecer o quanto ele era pecador. Então a lei é pecado. Isso é uma outra argumentação de Paulo. Então aqui mesmo em Romanos, essa lei então ela representava o pecado em sua totalidade. Veja o que diz aqui o capítulo 7 de Romanos, é só você olhar a outra página, e veja aqui o versículo 7 e o versículo 10, o 7 e o 10. Veja, tem um subtítulo na sua Bíblia para lhe ajudar. O que que diz? A gente vai trabalhar um pouco da lei aqui para compreender melhor, sabe, irmãos? É importante isso. Já que todo o restante de Gálatas vai falar sobre lei e graça, viu? Então, o que diz o versículo, em cima do versículo 7, tem um subtítulo: a lei e o pecado. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois se não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissera. O que a lei diz? Não cobiçarás nada do teu próximo. Então ele deu um exemplo. Que se a lei não tivesse vindo para avultar, para colocar o pecado em evidência, ele, Paulo, não teria conhecido o quanto ele era pecador, porque a lei mostrou como um espelho, no sentido de um pecado que ele mostrasse aqui, a cobiça.
É um pecado muito comum. E aqui ele diz, no versículo 7, que a lei não é pecado de modo nenhum, mas ela veio para mostrar o quanto ele era pecador. E o verso 10 diz o quê? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por isso que ele diz, eu morri para a lei. Porque o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então Paulo está mostrando nessa argumentação, para aqueles que querem viver com a lei do Senhor, juntamente com a graça de Cristo, e fundir essas duas coisas, os nossos dias nós vemos algumas coisas assim, irmão. Olha, já em outras épocas, por exemplo, na década de 80 para 90, houve uma enxurrada de pessoas que vieram, eram judaizantes, chamado de cristãos messiânicos. Já ouviu falar disso? Eu não sei se hoje ainda existe. Caiu mais. Mas o que acontece? Eles vinham com talit, né? Talit, que era aquela indumentária, inundou, né? E aí, elementos como a arca da aliança no culto, e também a questão de que as pessoas, e é interessante que até eu mesmo, há uns anos atrás, uma igreja Shalom, se eu não me engano, lá no Setúbal, e tinha um judeu chamado Mário Mordecai. Então ele dizia, olha, eu sou da linhagem de Benjamim e tal, aquela coisa toda. Então a gente achava, interessante, no nosso tempo, eu achava que aquilo ali era muito espiritual, que aquele irmão, ele era muito mais do que qualquer outro irmão, porque ele, além de ser judeu, ele era cristão. Então ele tinha muito mais a me oferecer de conhecimento do que a própria palavra, ou que o próprio Senhor, um pastor da igreja. Então é interessante que muitas vezes a igreja hoje, ela ainda faz um pouco de sincretismo, ela vai buscar um pouco do que era a antiga aliança com a nova aliança. Pois a gente vai ver um pouco hoje o que Paulo está falando sobre isso, que ele morreu para a lei com um objetivo. Veja o que diz aí o versículo, voltando para Gálatas, você sempre deixa marcado aí para facilitar. O versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, o morrer para a lei, que Paulo está falando aqui, a gente vai entender melhor quando eu for elucidando com outros versículos, o morrer para a lei. Mas ele disse, a fim de viver para Deus. Aí veja, irmãos, que hoje a gente pensa que a igreja muitas vezes prega, não, nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim da graça. Isso é uma coisa que é muito perigosa, porque você pode dizer assim, eu não estou debaixo do jugo da lei, mas eu estou debaixo da graça, e a graça é graciosa, então eu posso viver tranquilamente, porque a graça do Senhor, ela me cobre, é o amor do Senhor que me cobre e tal, e aí eu vou vivendo minha vida, sabe, descompromissado do reino do Senhor, e sem compreender, porque da mesma forma que Deus, através da sua lei, diz que a lei está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e para que você entenda, compreenda, que ela não é demasiadamente difícil de compreender, como a irmã leu, ela não está encoberta, é algo encoberto, eu não consigo entender, mas ela está aberta e clara. Aí, como eu não conseguia cumprir a lei, mas aí veio Cristo, né? Então agora é o seguinte, eu não preciso cumprir nada. Esse é um engano do diabo nos nossos dias, porque a graça se torna uma graça barata, uma graça em vão, que muita gente só recebe o favor de Deus, mas não compreende na sua totalidade o que representa a graça de Deus sobre a sua vida e como é que eles devem viver nessa vida que hoje nós vivemos. E aí o que acontece, irmãos? No meio reformado acontece muito isso. Você ouve essa palavra sempre no nosso meio, né? Porque no meio reformado, eu não estou falando aqui, mas num sentido geral, muita gente fica acomodado debaixo de uma palavra chamada soberania de Deus. Deus é soberano, me salva, então
uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda sempre disse, e é verdade. Só que esquecem de que existem implicações da graça do Senhor. O pastor Adriano, no domingo passado, pregou sobre algo que Paulo está falando aqui. Então veja o que ele diz aqui na sequência do versículo 19. No final ele diz o quê? Estou o quê? Crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Então Paulo está mostrando aqui nesse versículo que morrer para os preceitos da lei implica em algo, viver para Deus. E a vida para Deus não é uma vida de braços cruzados, não é uma vida de eu hoje estou salvo em Cristo e quando Ele voltar, Ele vai me levar para os céus e eu só espero a volta do Senhor. Então, hoje nesse meio, muita gente vive assim, vive despreocupado, porque já que eu estou salvo, já que eu sou um eleito do Senhor, eu vou ser salvo de todo jeito. E nós vamos ver aqui que um eleito, que um salvo, que alguém que realmente que pertence ao reino do Senhor, ele não age, não pensa dessa forma. Quem vivia debaixo da lei do Senhor e era alguém que era eleito desde a fundação do mundo, o seu nome estava escrito no livro da vida, nós vamos ver que há um exemplo desses homens e mulheres de Deus do passado. Existiam o povo e o povo dentro de um povo. Sempre Deus tem o seu remanescente fiel em todas as eras da humanidade, irmãos. Sempre Ele vai ter aqueles que vão levar a sério o nome do Senhor, o nome pelo qual eles foram comprados. Não fosses comprados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. Então nós pertencemos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O preceito da lei era rígido no sentido do cumprimento. E a graça, muito mais, irmãos. Nós vamos ver que a graça do Senhor, ela é muito mais exigente do que propriamente a lei do Senhor. Um exemplo: ame o seu próximo, não é isso? Um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ama muito o seu próximo. Porém, Jesus disse o quê? Amai os vossos inimigos. É muito mais exigente ou não é? Só isso aí. Hein? Cristo renunciou muito, irmãos. E a vida na graça é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação. Nós estamos vendo aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Ele diz aqui no versículo 19, né? Estou crucificado com Cristo. É interessante isso. Mas ainda voltando para a lei, deixei alguns textos aqui para a gente trabalhar. Uma outra questão é: qual é a essência da lei? Ela veio para mostrar o pecado que estava em nós. Veio com esse objetivo. Ela não é o pecado. Não é. A lei não é pecado. Ela veio para mostrar. E Paulo diz: se eu não tivesse a lei, eu não conheceria o pecado. Mas então, outra pergunta é: qual é a essência da lei? Ela não é pecado. Ela é o quê? O que é a lei do Senhor? Pronto. Ela é santa, o mandamento é puro e bom. A lei é santa, boa e pura, porque a essência da lei, ela é o próprio Deus. O próprio Deus é a essência da lei. Então, na verdade, ela não se compara com essa questão do pecado, porque a essência, a origem do pecado é do homem e não de Deus. Então a lei, ela é boa, a lei, ela é santa, mas o problema não está na lei, o problema está no homem. O problema está em nós, irmãos. O problema da lei porque se nós pudéssemos cumprir a lei, não era necessário que Jesus Cristo viesse a esse mundo.
Se você e eu, nós pudéssemos cumprir toda a lei do Senhor, porque ela é boa, santa e pura, nós poderíamos bater na porta dos céus e dizer: pode entrar, porque aqui eu tenho o meu diploma de cumpridor da lei do Senhor. Nem os 10 mandamentos nós cumprimos por completo. Os 10 mandamentos, que é a lei moral, é a lei para que o homem pudesse viver de uma forma aceitável diante de Deus. Então nós nem cumprimos os 10, porque se você jurar falso testemunho, que seria equivalente à mentira, a você ter mentido uma só vez na sua vida, já é o suficiente para que você não tenha acesso ao Pai, à eternidade. Então veja o que diz, como o próprio o irmão Roberto falou, a lei ela é boa, isso está em Romanos 7,12. Então, se a lei ela é boa, e ela é santa e é pura, por que Paulo diz então que ele morreu para a lei? Aí a gente precisa entender qual é a necessidade dele ter morrido para a lei. Aí a gente vai ver aqui, segura aqui Gálatas, e veja aqui o versículo, o capítulo 7 de Romanos, 13 e 14. Alguém pode ler para a gente interagir? Romanos 7, 13 e 14. É uma pergunta, né? Veja. E o 14? Pronto. Então, aqui no versículo 13, na minha versão diz: para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. Ou seja, a lei veio para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. Causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Perdão. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a lei só podia trazer para ele morte, condenação, como salário de pecado. Por quê? Paulo só pôde entender isso, irmãos, quando ele conheceu a Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando ele, na estrada de Damasco, aquela luz mais brilhante do que o sol do meio-dia, e ele cai por terra e cega. A luz que Paulo tinha de Deus na Escritura só trazia cegueira para ele. Ele não conseguia enxergar, porque para ele o estar agradando a Deus era perseguir a igreja. Então ele achava que buscando, olha, quem era Paulo? Quem era Paulo? Eu vou ler para vocês aqui quem era o apóstolo Paulo. Filipenses, no capítulo, não precisa abrir não, só ouça aqui. Capítulo 3, ele vai dar um exemplo. Ele diz assim, verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne, e nele mesmo, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí veja o currículo de Paulo. Veja o currículo de Paulo. Verso 5: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei o quê? Fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, exteriormente. Quanto à lei do Senhor, ele era um homem excepcional. Vamos dizer assim, se tivesse alguém que buscasse cumprir a lei, Paulo era o homem. Pronto, Paulo é esse aí. Porque a pessoa dizer de si mesmo, quanto à lei irrepreensível, então Paulo entendia que a lei do Senhor é ela, aí não tem mais outra. Então esse povo que busca a Cristo, isso é um falso, uma seita satânica e maligna. Vou matá-los, vou persegui-los. Cego. Ele era cego, porque ele vivia por algo que só levaria ele à morte. E ele não compreendia isso. Ele não tinha esse entendimento. Portanto, quando ele diz aqui, no verso, voltando aqui para Gálatas, aliás, para Romanos, no capítulo 13,
no versículo 13 e 14 do 7 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: acaso o bom me se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal e vendido ao pecado. Paulo agora entende que um homem natural, como eu e você, jamais poderemos cumprir a lei do Senhor. Ela só vai nos trazer morte. Então, irmãos, outra pergunta é: por que a lei, então, ela não é ou não foi eficaz? Ela não foi suficiente para tratar do homem, já que ela mostrava o pecado do homem. Por que a lei ela não tratou? Porque a palavra de Deus ela não tratou com esse homem, já que ela é boa, ela é santa, ela é espiritual. E por que ela não teve a força de tratar esse homem, de mudar o caráter desse homem? Por quê? Porque Paulo disse que teve que morrer, já que a lei ela é tudo isso: boa, santa, pura e espiritual. E eu sou carnal. Então essa palavra, essa lei deveria tratar comigo, porque o objetivo da lei não era esse, irmão. O objetivo da lei era mostrar o quanto o homem é pecador e que ele não consegue cumprir. Mas tratar com o homem, não. Ela não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque depende de quem para cumprir a lei? Depende de mim. Porque a lei está aqui. E quem cumpre a lei? Deus. A lei foi dada para quem? Para nós. Então quem tem que cumprir a lei somos nós. Então por isso que a lei ela é boa, santa e pura, mas ela não tem força, porque eu é que não consigo cumprir a lei. Então veja o que diz aqui sobre essa questão. Romanos capítulo 8, 3 vai mostrar sobre isso. Segura aqui Gálatas e veja aqui Romanos 8, 3. O que diz aí? Alguém que tem uma versão igual a minha, atualizada, pode ler? Para ficar igual com o nosso aqui, né? Romanos 8, 3. Pronto. Então, portanto, verso 3, o que fora impossível para a lei, no que estava enferma pela carne. Então, veja, a lei não estava enferma em si, mas a carne que tem que cumprir a lei somos nós. Então foi impossível a lei no que estava enferma pela carne. Por isso fez Deus enviando o seu próprio Filho com semelhança de carne pecaminosa, ou seja, uma carne como a nossa, sem pecado, que é semelhança. Para quê? Pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, na carne do seu Filho Jesus. Então veja, foi necessário, então, já que eu não consigo, eu sou enfermo pelo pecado dentro de mim, eu não posso cumprir a lei de Deus. Quem pode cumprir? Deus mesmo encarnado. Então Deus fez seu Filho vir ao mundo como homem para cumprir o que a humanidade não podia cumprir. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Então, irmãos, veja que a lei ela veio com esse objetivo. Ela não foi eficaz por causa da minha transgressão, que eu não consigo cumprir, mas ela veio com um objetivo além disso, além de mostrar o quanto eu sou pecador, ela veio para mostrar o caminho. Então abra agora em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24. Para que a lei veio então? Por isso que a gente precisa compreender, porque Paulo está falando sobre morrer para a lei, né? A gente já vai estar caminhando para o final, mas essa parte da lei era importante a gente compreender. Então, Gálatas 3, 23 e 24,
diz o quê? Veja que tem um subtítulo sobre esse capítulo, o versículo 23. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então veja, Cristo diz assim: não cuidar que a lei e os profetas testificam de mim. A lei e os profetas apontavam para Cristo. Então veja que para que a lei veio mostrar que ela é compreensível, mas é impossível de cumprir, porque tem que cumprir todo o mandamento, né? Ela veio para isso. Depois ela veio com o objetivo de mostrar o pecado que estava oculto dentro de mim, porque quando tem uma lei, e se eu quebrar, então agora eu sei que eu tenho um preço a pagar, porque eu quebrei essa lei. Eu sei, se não tenho lei, eu digo, oxe, peraí. Uma vez, só toma um exemplo prático. Uma pessoa que eu trabalho com ele, há muitos anos atrás, lá na Massaranduba, estavam mudando o trânsito, uma coisa assim. Então, se podia passar da Massaranduba direto para a praia, você pegar direto assim, e agora não pode mais. Quando ele foi passar direto, um guarda de trânsito chegou e apitou e parou ele, e disse: rapaz, você não sabe que isso aqui é proibido? Eu disse: eu não estou sabendo não, me diga onde está a placa aqui de proibido. Quando o guarda olhou, não tinha a placa de proibido passar em frente. Aí ele foi, vai embora. Isso aconteceu, irmãos. Então veja, se eu não sei o quanto eu sou pecador, eu começo a pecar, e pronto, a lei veio para isso, não é? Mas ela veio com outro objetivo. O objetivo final da lei está aqui. O que é que diz aqui o verso 23 e 24? Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Verso 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Verso 25 diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Essa palavra aio em algumas Bíblias não tem, mas o aio é o tutor ou é o professor, né? Digamos assim. Pedagogo é aquele que instrui, que tem uma instrução que conduz a algo lá na frente, para que a criança ela cresça e compreenda. Então a lei ela veio para nos conduzir para Cristo. Então ela veio com esse objetivo, irmãos. E para a gente encerrar essa argumentação, voltando aí para Gálatas capítulo 2, o versículo 20, é interessante aqui, a gente vai ver uma sequência de textos aqui que vai encerrar essa questão. Então no versículo 20 ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Então veja, no versículo 20, Paulo está dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que nós podemos entender isso, irmãos? Já que a lei ela veio para nos conduzir a Cristo, para nos mostrar Cristo, então como a gente pode entender isso? Na carta de Paulo, eu ia falar Paulo, mas na carta aos Hebreus, interessante, abra aí por favor no capítulo 7, que Hebreus, ele vai falar muito sobre a lei, viu? Falta 15 minutos ainda, eu sei que tocou já a campainha, né? Mas a gente a gente está chegando aqui ao fim. Não é a escola dominical, mas dá para a gente ir. Então assim, Hebreus 7, 18 e 19, que diz aqui: portanto, por um lado se revoga a anterior, a aliança, né? A anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha só, como é que uma lei que é santa, boa, pura, agradável, tudo, ela é espiritual,
ela é inútil. Inútil não para Deus, inútil para mim, porque ela não me aperfeiçoa em nada, ela só me mostra a minha fraqueza. Veja o que diz o verso 19 agora. Pois o quê? O que é que diz aí o verso 19? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então nós não vamos estar agora mais voltados para a lei, porque ela não me aperfeiçoa em nada para a salvação, irmãos. Não para a salvação, nós vamos entender isso. Aí o que é que diz agora Hebreus capítulo 10, passa algumas páginas aí, 10, versículo 10 e 14, versículo 10, Hebreus 10, 10. Nessa verdade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Veja, a lei então, ela não serve para nos salvar, mas ela serve para nos conduzir a Cristo, porque na lei, uma das prescrições da lei era que, como eu não posso cumprir toda a lei, eu quebro essa lei, eu tenho que oferecer o quê? Um sacrifício sobre o altar. O altar do sacrifício, eu tinha que levar algo para oferecer ao Senhor por conta do meu pecado. Então o que acontece? Aqui Hebreus está mostrando que nessa vontade, a vontade de Deus, que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque na lei tinha as ofertas constantes, mas agora foi de uma única vez. E o verso 14 diz o quê? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, irmãos. Qual é a diferença entre Jesus na nova aliança e a lei do Senhor no Antigo Testamento, a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés apenas mostrava o pecado, e Cristo não apenas mostra o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a lei era ineficiente. Ela é ineficiente porque ela não conseguiria tirar o pecado, ela só conseguiria mostrar o pecado. Mas Cristo retira o pecado de nós, com a única oferta, o seu próprio corpo, martirizado na cruz do Calvário. Então veja, irmão, portanto, só existe uma condição para nós agora. Quando Paulo diz aqui, a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. O que representa isso para nós? Se ele está crucificado com Cristo, ele morreu para a lei do pecado e da morte. Agora ele vive para a lei do Espírito de vida. Então o que acontece? O que é que representa agora esta vida que o apóstolo Paulo diz? E agora a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e me amou. Então veja o que ele diz aqui, ainda aqui em Gálatas, no versículo 20, que ele diz isso. Hebreus 12, 1 a 3, para a gente finalizar essa sessão. Hebreus 12. Qual é a vida que agora nós precisamos viver? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de mostrar que existe no capítulo 11 de Hebreus o que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres que viveram antes de Cristo e que morreram sem ver Cristo, que era a promessa que foi dada desde Abraão. E ele diz aqui, olha, no verso 38, 11:38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Verso 39, ora, todos estes
que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, veja o que Hebreus 12:1 diz para nós. Ele está falando de homens que viveram no passado e que não alcançaram a promessa, mas viveram firmes na promessa do Senhor, e eles estão olhando para nós, irmãos. Veja o que diz o verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou a vergonha que estava assentado e está assentado à destra do trono de Deus. Então veja, irmãos, considerai, verso 3, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu gostaria de encerrar aqui, irmãos, com um texto sobre a lei que está no capítulo 10, do verso 19 ao verso 23. Gostaria que nós pudéssemos ler esses versículos do 19 ao 23 todos juntos, independente da sua versão, para nós encerrarmos. E aqui diz: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Através de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós temos agora acesso diante da graça do Senhor, da promessa que Ele fez de purificação dos nossos pecados. Então vamos lá, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 ao 23. Se todos abriram, vamos ler? Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, como é que nós vivemos na nossa aliança? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, e mantendo firme a confissão da nossa fé, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E nós chegaremos até o fim, irmãos, crendo que o Senhor Jesus nos fará, aquele que começou a boa obra em ti, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Que Deus nos abençoe.